Então, gente, tivemos um problema com a internet, tive que desligar. Para, pelo menos, tentar amenizar essa questão dessas quedas, né, de internet e tal. Então, é possível que nesta semana a gente tenha alguma. Nossa, da nossa lista. Por enquanto eu não consegui encontrar aqui. Está tudo normal, aparentemente sim. Aguardando aqui, já travou novamente. Vamos aguardar, ver se essa situação se resolve, né? Está informando que a internet travou. Bom dia, pastor. Bom dia. E aí, pessoal, retornou para vocês? Estava pausado, aqui apareceu a mensagem como se tivesse encerrado, resolvido, né? Eu preciso que vocês me deem um retorno, se retornou, para que eu possa, mais uma vez, chamar aqui a irmã Sara Portela, que é a pessoa que está aqui na ordem da escala. Vamos ver se agora a gente consegue completar esse adicionamento. Queridos, hoje tá difícil, né? Estou lhe vendo e ouvindo, Sara. Ouvindo? Bom dia. Bom dia. Sim, bom dia. Então, hoje eu escolhi um verso para compartilhar com a igreja, que está lá em 1 João 4,18. Eu vou ler para vocês. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo
a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Então, diante, né, de tudo que a gente está vivendo, a gente precisa crer que nós somos servos, que nós somos amigos de um Deus, que Ele é só amor. Então, a nossa confiança, ela deve continuar firmada no Senhor, né? Então, esse é o nosso objetivo, diante de todos esses conflitos, essa confusão que a gente está vivendo, essa doença que tem atemorizado a muitos. Que a gente continue perseverante no Senhor, buscando Ele sempre em nossas orações, porque nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele está cuidando de nós, né? Por mais que a gente se sinta sozinho diante de toda essa tempestade, Ele está ao nosso lado, Ele está cuidando de nós. Está ouvindo, crianças? Tia está com saudade. E não tenham medo, porque tudo isso vai passar. A palavra de Deus, ela fala que tudo vai passar, isso vai acabar. A gente só está vivendo dias difíceis, mas cremos que o Senhor nosso Deus está cuidando de nós. Tá bom, pastor? Obrigado pela oportunidade. Amém. Obrigado também. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Amém. Muito bem, meus amados. Parece que conseguimos ouvir, se não com a qualidade 100%, mas deu para ouvir bem a participação da irmã Sara Portela. Vamos agora seguir a nossa EBD, e a próxima participação aqui no nosso cronograma é da professora Joy, que é professora da classe em Libras, não é? Como tenho dito, é uma classe composta por pessoas surdas e ouvintes. E nós temos duas professoras nessa classe, que é Joy e Roseli. Bom dia, Joy. Tudo bem por aí? Tivemos um problema aqui com conexão com Joy. Ela já apareceu. A imagem não está boa, Joy, e também está cortando a sua voz. Nós vamos tentar. Joy, eu vou tentar, então, chamar outro professor e depois chamar você, tá bom? Para a gente ver se... Viu? Isso aqui, gente, a gente sabe disso, né? Que independe de nós, mas eu vou chamar aqui o próximo professor, depois a gente chama Joy, que é Rafael. Vamos ver se Rafael está apto a participar. Rafael é professor, um dos professores da classe de criança de 5 e 6 anos, né? Já tem uma imagem aí, por enquanto não estamos vendo Rafael, mas uma imagem. Olá. Vamos ver. Bom dia, Rafael. Ainda não estamos lhe vendo. Estava bebendo água, uma imagem. Estava bebendo água. Pronto, chegou. Bom dia. A sua posição, bom dia. A sua posição você precisa mudar aí. Você está de lado, certo? Mudar agora. Pronto. Agora é o Rafael que eu conheço, que o pessoal conhece. Bom dia. Isso mesmo. Seja bem-vindo. Vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico que está em Marcos, né, capítulo 5, do 1 em diante. Vou começar. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia que ele estava em casa.
Muitas pessoas foram até lá, e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus anunciava a mensagem, trouxeram-lhe um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Mesmo por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. Aqui, crianças, aqui, gente, o telhado, furaram o telhado, né? E pela abertura, desceram o doente na sua cama. E Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. E no versículo 10, Jesus fala assim: pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos e pegou a cama e saiu. Hoje eu queria falar especificamente, crianças e ouvintes da palavra de Deus, sobre aqueles 4 amigos do paralítico, né, que levaram ele até Jesus. Aqueles homens estavam determinados a concluir a sua missão. Eles não desistiram, mesmo com a multidão os impedindo. Pensaram em algo que ninguém tinha pensado naquele momento, que era colocar o homem na casa pelo telhado. Mas eles devem se perguntar: tio Rafa, como é que os 4 amigos colocaram aquele paralítico lá em cima? Como eles conseguiram subir? Naquela época, as casas de Cafarnaum, né, na época de Jesus, elas tinham escadas nas laterais. Então, os paralíticos levaram, os amigos do paralítico levou eles até aquele lugar, né, pelas escadas. E refletindo sobre isso, sabe, crianças e ouvintes da palavra de Deus, naqueles homens, naqueles amigos, encontravam-se fé, coragem e atitude. Essas 3 características. Eles creram no que Jesus poderia fazer, aquele homem. Eles deram o primeiro passo e seguiram em frente. Não se curvaram diante das dificuldades, enfrentaram os obstáculos. Então, trazendo essa história para nós, para o nosso pessoal, é o nosso papel levar as outras pessoas até Jesus. Levar as outras pessoas até conhecer o amor de Jesus. Então, eu queria dizer, não perca a oportunidade de falar do amor de Jesus. Aqueles homens ouviram falar de Jesus e não perderam a oportunidade. Levaram seu amigo paralítico até ele. Então, às vezes a gente pode só ter um momento para falar de Jesus. Então, não perca essa oportunidade. Vá avante. Use estratégias. Aqueles homens pensaram o impensável naquele momento. Eles levaram o paralítico até o telhado, né? Então, fomos chamados para pregar o evangelho. Fomos chamados para falar do amor de Jesus. Então, não deixe para amanhã. É hoje, é agora. Não perca o momento. Então, avance. Avance, crianças. Avance, irmãos. Que a mensagem de Jesus chegue a outras pessoas através das nossas vidas. É o nosso objetivo falar do amor de Jesus, né? A palavra de Deus diz, pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem missional que temos que cumprir. Então é isso que eu queria deixar, pastor. Um beijo, crianças. Amém. Um beijo, irmãos. Amém. Obrigado, Rafael. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Então, queridos, estamos com o nosso EBD, faltam 3 professoras. Nós vamos chamar aqui agora uma próxima professora para a irmã Edilza, será a próxima a ser chamada. Vamos deixar Joy para fechamento da nossa EBD hoje. Chamando a irmã Edilza, que é uma das professoras da Escola Dominical de nossa classe, ensinando junto com o pastor Gilberto a classe Respostas Bíblicas para Perguntas Intrigantes, né? Edilza, essa semana
foi visitada pela igreja, não é? Através do grupo Mensageiro do Senhor, esteve na casa de Edilza virtualmente, né? Foi um momento bem interessante, né? Feliz para ela e para nós também, né? Edilza, bom dia, a palavra é sua. Bom dia, pastor. Bom dia, igreja. Uma das nossas questões da revista, na lição 12, é como lidar com a terrível ansiedade. A base do texto é em Mateus 25. Mateus 6, na verdade, é a partir do verso 25, em que Jesus ensina a respeito de várias questões e ele enfatiza essa questão da ansiedade. É um texto assim bastante atual para os dias que nós estamos vivendo. Esses últimos tempos, talvez não para todos, mas eu acho que para a maioria de nós estamos vivendo muito ansiosos, muito angustiados, com muito medo, né? Nós tememos por nós tememos pela nossa família, eu que tenho família longe, os irmãos, muitos também, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas. Então, assim, temos atravessado esse tempo. E aí, quando nós não temos oportunidade de falar, ou não queremos achar que porque nós somos cristãos a gente não pode ter medo, não pode ter ansiedade, aí o nosso corpo começa a reclamar. O meu cabelo mesmo tem caído assim muito, mas são vários sintomas, problema no estômago, problema no intestino, a pele começa a reclamar. Então, assim, por quê? Porque a gente acha que eu tenho que confiar em Deus e o fato de eu estar me sentindo ansiosa é porque eu não tenho essa confiança. Mas nós somos assim. Quando Jesus ensinou em relação à ansiedade, ele estava falando para os seus discípulos, ele estava falando para os seus seguidores. E nós somos assim. Nós somos seres impacientes, nós achamos que temos o controle de tudo. E aí, quando a gente não tem o controle, nesse caso, né, dessa pandemia, aí a gente começa a manifestar esses sintomas. E aí eu me lembrei de uma irmã da igreja que sempre que eu me encontro com ela, que eu perguntava, e aí, tudo bem? Ela me falava, Deus no controle. Às vezes nós falamos isso quase como um clichê, Deus no controle. E na verdade, Deus não tem tido esse espaço para ter o controle. Ele tem o controle, mas nós não deixamos que ele tenha o controle, né? Uma outra coisa também é que nós somos muito imediatistas. A gente quer que Deus haja hoje, agora. E, na verdade, ele vai entender quando eu falo, Deus, haja, por favor, Senhor, põe a tua mão. Eu tenho pedido isso para ele. Hoje, Deus, nós precisamos disso. Só que nem sempre o tempo de Deus, na verdade, o tempo dele é diferente do nosso. E aí eu queria usar o Salmo 46, que não é de Davi, no verso 10, uma parte do verso 10, ele diz assim, a primeira parte, aquietai-vos. Como é que a gente pode se aquietar com tempos tão ruins como nós estamos vivendo? Mas essa é uma das primeiras ordens, aquietai-vos. E esse aquietar não é ficar quietinho, trancado em casa, é importante ficar em casa assim, mas assim, não fazer nada, eu vou esperar, vou sentar ali e ficar esperando para que Deus haja. Essa palavra aquietar, uma palavra que é hebraica e que ela tem o sentido de libertar, de soltar, de deixar cair. E como eu falei antes, a gente quer ter esse controle e a gente não abre mão desse controle para que Deus nos aquiete, para que Deus haja em nossas vidas. Eu estou falando de mim. Então, assim, eu me pego assim, querendo ter o controle, mas na verdade eu não tenho. E o Senhor me diz, olha, se aquiete. É uma ordem, é um imperativo. Na segunda parte desse verso, ele fala, sabei que eu sou Deus. Também é uma ordem. Né? Então, assim, essa ordem, ela nos fala do cuidado de Deus. Nós temos um Deus todo-poderoso. Ele realmente tem o controle, independente de eu tentar ter o controle ou tentar, às vezes, até achar que Deus não tem o controle, ele realmente tem o controle de tudo que tem acontecido na nossa cidade e no mundo inteiro. Ele tem controle de tudo e de todas as coisas. Então, assim,
vale a pena a gente se aquietar. Sim, sim. Gente, nós tivemos um problema com a irmã Edilza, ela estava partindo para concluir a sua palavra, mas cortou. Vamos tentar retomar para que ela possa continuar a sua lição, a sua participação. Vocês estão me ouvindo agora? Antes de eu passar para a Edilza, por favor, se alguém puder dar um retorno aí, se estão me ouvindo, vendo e ouvindo, pelo menos ouvindo, mesmo que não vejam, mas se ouvir, já vai atingir. Aqui tem uma resposta que sim, tem mais gente, aí o pessoal, Deus estava falando, tivemos um problema, a Nádia disse que sim, então eu vou retornar para a Edilza, para que ela possa concluir a sua participação. Né? Acho que agora estamos resolvendo, quer dizer, não depende de nós, mas que bom. Então, imagem e som. Edilza, pode retomar a sua lição, viu? Houve um probleminha aí no final da sua participação, mas parece que agora retornou, certo? Então, você, se estiver me ouvindo, aqui para mim aparece algum sinal de que ainda temos algum problema com a conexão com a Edilza. Está me ouvindo, Edilza? E vou passar para outra, depois retorna, no caso, para tentar concluir com a irmã Edilza a sua participação. Vamos chamar aqui a irmã Késia. Késia é professora da classe Atos dos Apóstolos, junto com o irmão Sérgio, né? E também uma das aniversariantes da semana, dia 10, Késia faz uma idade lá. Facebook está dizendo a idade lá, que eu acho que é menos, mas aí o Facebook está dizendo lá, eu não vou dizer aqui, mas o Facebook está dizendo lá, viu, que é uma idade que você vai fazer, completar mais, que é dia 10, eu sei que é, né? Agora, se aquela idade, me parece que não. Bom dia, Deus, bom dia, Arthur. Deus abençoe, a palavra é sua. Bom dia, pastor. Bom dia, meus irmãos. É dia 10 mesmo, e é 4.3 mesmo. É isso aí. Tá certo. E Arthur, dia 19/8. Com fé em Deus, né, Arthur? Amém. Então, vamos lá. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que é uma bênção estar aqui com os irmãos. É muito bom, apesar desse distanciamento físico, mas a gente tem a oportunidade de rever os nossos irmãos através aqui da live.
eu gostaria de convidar os irmãos para estarem acompanhando comigo um texto bíblico que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42 até o 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Como eu falei no começo, amados, é uma oportunidade maravilhosa estarmos aqui nesse momento, apesar de distantes por conta dessa adversidade, mas estarmos juntos, conseguindo ao nosso Deus. É motivo de muita legalzinho aí. Tá me ouvindo, pastor? Teve um cortezinho, mas voltou, está voltando, certo? Certo. Teve um corte na sua palavra. Certo, vou dar continuidade. Ok. Eu não sei se deu para ouvir todo o texto, mas eu li Atos 2, de Sim, 42 a 47. o texto todo. Pronto. Todo o texto é uma parte da reflexão. Joia. Então, como eu estava dizendo, estarmos aqui hoje, utilizando da tecnologia para nos encontrarmos, é uma bênção. É motivo de louvor e gratidão a Deus por esse momento. É muito importante estarmos aqui juntos para tanto nos reencontrarmos virtualmente, como cultuarmos ao Senhor, continuar cultuando como a gente já vem fazendo no templo e em outros locais também. Mas eu estava me lembrando que nem todos podem participar desse momento. Nós sabemos que temos irmãos que, por diversas razões e motivos, não podem estar aqui conosco virtualmente. E, como eu disse, são diversos os motivos que fazem isso acontecer. São questões de trabalho, tem alguns irmãos que trabalham e, por isso, não podem estar aqui. Eu mesma, às vezes, alguns domingos eu preciso trabalhar, Aldimar também precisa, em alguns domingos, trabalhar. E a gente entende esses motivos, mas existem outros também, como questões financeiras que não permitem alguns irmãos ter uma internet adequada ou um aparelho apropriado, né? Além também de questões tecnológicas que muitos de nós também não temos essa habilidade. Aí a gente lembra bem dos nossos queridos idosos, que muitas vezes não têm essa habilidade com a tecnologia, e isso também é natural. E é por isso, irmãos, que eu venho refletindo e gostaria de compartilhar aqui com vocês que a gente precisa usar outras estratégias, utilizar outros meios para ter contato com esses irmãos. A gente precisa estar fazendo ligações, enviando mensagens, mandando recado, para que os nossos irmãos não se sintam sozinhos nesse momento. É um momento difícil, todo mundo já sabe, a gente sempre está comentando sobre isso. E mais do que nunca, a gente precisa estar unido, mais do que nunca, a gente precisa se encontrar, não fisicamente, né? Nesse momento, é certo que a gente não pode nem receber visita e nem fazer visita. Mas, apesar disso, a gente pode estar junto com os nossos irmãos através de outros meios e de outras estratégias que a gente pode estabelecer uns com os outros, para que a gente não perca essa comunhão, né? Afinal de contas, temos o mesmo espírito, a mesma fé e precisamos ter o mesmo coração. Só para encerrar, eu só queria ler João
Eu anotei aqui, João 17, 20, só para encerrar a minha palavra. É uma oração de Jesus, quando ele coloca assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. São palavras do nosso Senhor Jesus, e que a gente possa, nesse momento de dificuldade, e é um momento sem precedentes, né? Mas que a gente possa estar refletindo sobre isso e buscando estratégias para não nos perdermos. Eu estava ouvindo Tia Jane falar na live das crianças sobre isso, que alguns podem se perder, e a gente precisa estar realmente atento a isso. Deus abençoe, foi muito bom estar aqui, ver o senhor, pastor, e saber que os irmãos também estão conectados nesse momento. Um beijo. Tá bom, Micaela. Obrigado, Deus abençoe. Essa sua palavra, há alguns dias atrás, nos meus áudios que eu faço diariamente, eu sugeri ao pessoal que ligasse, não sei quantas pessoas ligaram, certo? Ligue para um irmão, para uma irmã, pergunte como está, não é? Liga pelo zap, liga pelo fone, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou... compromisso aqui, certo? Compromisso, mas com o apoio da EBD, da direção. Nesta semana, vamos fazer chegar aos professores da EBD a lista dos alunos, certo? Com o telefone, os que têm telefone. Já chegou, também. Já chegou, o Gal mandou para a gente essa semana. Já chegou? Oh, então, veja só, ter direção assim, competente, né? É bom demais, né? Eu nem falei, não lembro, mas que bom. Então, pronto, então os irmãos professores podem fazer esse contato. Sabemos que há aqueles que não são alunos da EBD, mas a sua palavra é importantíssima, realmente, para a gente fazer esse contato, tanto quanto possível, com os irmãos e irmãs, com as pessoas que frequentam a igreja, né? Amém. Um abraço para vocês aí. Deus abençoe. Amém. Vou tentar agora ver se a gente consegue chamar a irmã Joy para a sua participação. E se a Dilza quiser encerrar, ela pode colocar uma mensagem aqui que a gente chama, viu, Dilza? Se você quiser terminar a sua palavra, de alguma forma foi cortada, né? Vamos ver se a gente consegue aqui agora adicionar a Joy para que ela tenha a sua participação. E se a Dilza quiser concluir aquilo que estava falando, parece que ela não conseguiu concluir, a gente pode sim dar essa oportunidade, né? Bom dia, Joy. Bom dia. Continuo não me vendo. Tudo bem? Eu estou lhe vendo e ouvindo, viu? Uma boa aqui. Certamente os outros também, tá bom? Certo, ótimo. Então, nós estamos estudando, né, a lição, a revista Tudo Entregarei, e o tópico que eu vou falar agora é sobre o tempo, né? E aí eu vou iniciar com uma pergunta, né, para nós, que é assim, né? Se você tivesse que programar, no caso, a sua agenda durante a semana, e acredito que a gente faz isso, né? Colocando as primeiras coisas, as coisas mais importantes, as atividades mais importantes como prioridade, colocando o tempo de cada atividade, né? E aí vamos analisar aqui a nossa agenda. Desculpa. Na sua agenda você tem, né, o horário do seu trabalho, o sono, que é o descanso, higiene, o lazer, família, amigos, momento que você assiste a TV, momento devocional, refeições e etc. Cada um tem a sua agenda, nós temos a nossa agenda, certo? E aí a pergunta é, né, o nosso tempo com a nossa família, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 19, diz assim: ensinai-os a vossos filhos, falando-os assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando.
Lá e também no Salmo 128, no versículo 3, diz assim: tua esposa, no interior da tua casa, será como videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira. Bom, nós sabemos a importância, né, do nosso diálogo, do nosso dia a dia com a nossa família, né, estarmos reunidos. E, assim, falando no nosso dia a dia, a gente sabe que nós somos sempre muito atarefados, né? Em busca de trabalhos, em busca de salários melhores, de diplomas, de status. E, às vezes, a nossa casa se torna uma hospedaria, um dormitório, que a gente chega somente para dormir. E, muitas vezes, no nosso dia a dia com a nossa família, a gente acaba não encontrando, não tendo aquele momento com nossos entes queridos dentro de casa, porque quando a gente chega, o outro sai, né? Porque cada um da família tem a sua agenda. Sim, mas nesse momento nós não estamos vivendo assim, né? Por conta dessa pandemia, nós estamos dentro de casa e nós estamos tendo mais tempo para estar com a nossa família. Mas será que realmente estamos tendo o nosso, mesmo dentro de casa, né, com a nossa família, nós estamos tendo essa dedicação de tempo, separando realmente um tempo, porque a gente está dentro de casa, não podemos sair, mas temos várias atividades, né? A gente não está em casa parado sem fazer nada, a gente tem N atividades. Tem pessoas também que estão trabalhando, né? Virtualmente também. E também saindo para trabalhar. E também as atividades, né, dentro de casa, enfim. Mas aí o nosso momento com a nossa família. E eu percebo da importância, na verdade, de estarmos em união nesse momento com a nossa família. Porque, assim, a gente vê que tem acontecido muito, né, dentro de casa, são as pessoas depressivas, com transtorno de ansiedade, com N problemas que é preciso mesmo, na verdade, essa fortaleza que é a família, que é a base, né, neste momento. Então, às vezes, a gente tem essa atividade dentro de casa, né? De estar estudando, estar vendo televisão, estar fazendo as coisas a fazer dentro de casa e esquecemos de unir a nossa família. Vários momentos, né? No momento de devocional, mas não só no momento de devocional. Esse momento devocional é muito importante, mas nos momentos assim de lazer mesmo dentro de casa com a nossa família, de estar assistindo um filme juntos, de estar conversando, rindo, contando piada, sabe? Esses momentos são tão bons que nos alegram, que tira um pouco essa ansiedade, esse medo que a gente está vivendo, né? Essas preocupações que a gente tem no coração, esse anseio que a gente tem, nos fortalece. E a família é a base, né? A família é essa força que a gente tem que buscar. Então, a gente tem que estar unidos. Tem uma dinâmica. Estou falando muito rápido, né? Porque eu não estou sabendo se vocês estão me ouvindo, está entendendo, se não estou Tá entendendo. ótimo. Tem uma dinâmica, acredito que vocês conhecem, mas eu vou fazer assim mesmo. Né? Vocês podem fazer em casa, que é uma linha. Então, assim, digamos que aqui tem uma pessoa, né? Uma linha, né? Dentro de casa você está com seu esposo, aí você quebra a linha e une. Quando você vai tentar quebrar de novo, você consegue, mas você tem que ter mais forças, tem mais força para quebrar. Você unindo mais, né? Que é a família toda unida, você já tem mais dificuldade, né? De eu mesmo não consigo aqui. Vai conseguir. Unindo mais, aí não dá, né? Então, isso significa a família, quando está unida, e nesse momento que a gente precisa mesmo, né? É a nossa união entre família. E eu, nesse momento, nos momentos aqui em casa, a gente tem feito muitas as devocionais à noite, no horário que Eduardo está, né? E também que Maria Eduarda está acordada para que ela participe também com a gente, para que a gente esteja mais unidos assim no momento, né? Porque é tão difícil às vezes, né? A gente ter esse momento todo mundo junto. Então, às vezes, eu lembro que a Esté comentou também que tem pessoas que não têm a família junto, né? Que está sozinho dentro de casa. Então, veja como é difícil, né? Quando a pessoa está sozinha.
Mas se você tem o seu esposo, se você tem os seus filhos, se você tem os seus pais aí com você, os seus avós aí com você, né? Não faça coisas sozinhos. Busque ter momentos juntos dentro de casa com eles, né? De devocional, de atividade, de brincadeira. Faça vários momentos de união com a família, porque isso vai alegrar o seu lar. Isso vai tirar aquele peso, aquela preocupação, né? Nesse momento tão difícil. Então, essa é a minha palavra para vocês e para a nossa classe também. Um beijo, saudades, que Deus abençoe todos. E como o pastor falou, né? E a Sara e a Edilza também, né? Sobre essa importância de a gente estar ligando para o outro, porque a gente está nesse momento aqui virtualmente, mas a gente não sabe o que o outro está passando, né? Às vezes o outro está num momento de muita angústia, de muita tristeza profunda, e a gente não sabe. A gente vê assim, mas não sabe. Então, essa importância, né, de estar ligando e conversando, porque nós somos uma família, não é Amém. mesmo? Beijo, Amém. gente. Saudade. Obrigado, Joy. Deus abençoe, viu? Obrigado. Então, agora vou ver se consigo a irmã Edilza para ela fechar a ideia que ela tinha preparada e também fechar a participação dos professores da EBD e depois vou conversar com Sara Mota, nossa diretora, encerrando assim a nossa EBD. Deixa eu ver aqui se consigo a irmã Edilza, mais uma vez, para que ela possa trazer a conclusão daquilo que ela preparou, né, para... Está aqui, irmã Edilza. Vamos ver se a gente consegue fazer esse adicionamento e aí encerramos a participação dos professores da EBD. Depois teremos um momento de encerramento com Sara, a diretora, e passaremos para o culto. Então, Edilza, fica à vontade para concluir aquilo que você planejou para a EBD de hoje. Fiquei ouvindo a Joy falando, né, da dificuldade de alguém estar sozinho. E eu tenho sentido isso. Na minha família fora, eu tenho familiares aqui, mas a minha família, meu pai, irmão, eu estava lendo o verso 46, o Salmo 46, o verso primeiro que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E Davi, no Salmo 57, o verso primeiro, no final, ele fala: à sombra das tuas asas eu me escondo ou eu fico, até que passem as calamidades. Então, assim, Deus não nos prometeu nos livrar de tudo, dessa pandemia. Muitos irmãos já contraíram, né? Muitos estão ainda nos hospitais. Então, todos nós estamos sujeitos. Mas a promessa dele é que ele estaria conosco, ele caminharia conosco, ele nos ajudaria a passar a esse momento difícil. Então, assim, esse aquietai-vos e sabei que eu sou Deus é um convite para a minha vida, para a vida de cada irmão. Que Deus possa abençoá-los e que a gente possa ter essa segurança de que Deus está no controle. Um abraço para todos, viu, irmãos? Amém. Obrigado, Edilza. Deus abençoe. Obrigado. Agora eu vou chamar a irmã Sara Mota para a gente encerrar a nossa EBD, não é? Agradecendo sempre a todos que estão fazendo a EBD acontecer, né? Professores, direção e alunos. A EBD é uma organização da igreja que é composta e depende e precisa do apoio desses três segmentos, né? Há uma direção que está ligada à educação cristã da igreja, a professores e a alunos. Então, é isso que torna possível que a EBD aconteça. E nossa igreja tem tido, graças a Deus, o privilégio de manter a sua EBD. Então, irmã Sara, para encerrar, eu quero informar a você e aos professores e alunos que a nossa oferta de missões mundiais,
nesta semana, mais 2 classes alcançaram o seu alvo, ultrapassaram, na verdade. Nós temos a classe de oficiais, que é a nossa classe, né? E agora também a classe de juniores e a classe Atos dos Apóstolos. Essas 3 classes já bateram a meta, mas não significa que quem não entregou sua oferta possa entregar, ou quem já entregou possa entregar mais, não é? Isso vai ajudar aquelas classes que talvez não consigam atingir o alvo, mas depois dessa semana eu vou, se os professores que quiserem, podem me fazer um contato, que eu vou informar a posição de que tem classe que está perto de atingir o alvo, tem classe que está mais distante, e o total até agora, até esse momento, está em torno de 80%, um pouquinho mais do nosso alvo, graças a Deus, não é? Inclusive, eu quero lembrar, se você já entregou sua oferta via banco, você precisa nos informar, para que a gente faça, assim, coloque para a sua classe. Então, isso depende, não tem como. Se você não informar que aquela sua contribuição, o seu depósito, transferência, digamos, foi dízimo em missões, a gente vai colocar tudo como dízimo, naturalmente, né? Então, precisamos desse apoio, mas dou graças a Deus porque a igreja está avançando e eu não tenho dúvida, vamos atingir o alvo. Vamos atingir. Já temos até o dia 28 deste mês para atingir nosso alvo. Já estamos com mais de 36, quase 37 mil reais, né? Isso significa 80 e poucos por cento do alvo. Eu louvo a Deus por isso. Sara, a palavra é sua para falar o que você entender e fica à vontade. Certo, pastor. A gente já tinha conversado com Gal, a secretária da EBD, as listas já foram disponibilizadas para os professores, para conversar com os alunos sobre a oferta de missões, e agora fica a sugestão também dada na EBD de hoje, para dar uma mensagem, ligar para aquele aluno que não consegue acompanhar as lives, né? E também vamos deixar outra sugestão, que se alguma classe quiser participar de live, né, pastor? Que a gente teve a classe dos adolescentes, que doou na live missionária alguns prêmios para serem sorteados. Isso. E aí, às vezes, algum aluno ou algum professor não tem o dinheiro para doar, mas tem alguma coisa que pode ser sorteada na live. Então, fica para procurar o pastor. Tudo é maneira de abençoar, né? De abençoar a nossa oferta de missão. Agradeço mais uma vez a participação de todos aqui. A gente sabe que a internet às vezes falha, mas nós cremos num Deus que não falha, né? Que Ele possa completar nosso coração a mensagem, que a gente possa continuar em espírito de oração no culto. Vamos orar então? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por essa EBD, por esse estudo, por cada professor, por cada vida aqui acompanhando. Obrigado, porque sabemos que o Senhor é o Deus que não falha, o Senhor é o Deus que está no controle, o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. E a gente só tem a agradecer porque nós não merecemos, mas o Senhor nos amou primeiro e nos escolheu. E a gente agradece muito por isso. Senhor, continue com cada um de nós, continue falando aos nossos corações nesse culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, como acontece no santuário, né? E aqui também é questão de tecnologia, a gente vai dar aquela paradinha, né? Para começar o culto. Então, daqui a 5 minutos, estou retornando, se Deus permitir, para a gente ter o nosso culto, um culto maravilhoso. Hoje vamos ter a participação especial, uma mensagem musical especial, e todos vocês vão gostar. São um casal querido que canta muito bem e vão estar participando do nosso culto com um louvor ao Senhor. Então, gente, eu vou encerrar aqui, certo? E daqui a 5 minutos retorno, com a graça de Deus, para a gente ter o culto de adoração ao Senhor. Ok? Até daqui a pouco.